Bom dia pessoal. Nós vamos falar aqui hoje sobre a tentação de Jesus Cristo no deserto. Qual o significado da tentação do Senhor Jesus? Qual o propósito disso? Qual o objetivo? Então isso foi o começo para mostrar Jesus como homem, que ele veio nos ensinar a capacidade de como homem. Jesus Cristo estava como Filho de Deus nos céus, como Todo-Poderoso ali agindo. Ele teve que sair da sua glória e vir na terra e vencer o pecado que o homem, Adão e Eva, perderam ali. Então ele como homem, pois a terra foi dada ao homem, e o diabo venceu o homem, venceu para desobedecer, convenceu o homem de desobedecer ao Pai, desobedecer ao Criador, ter a ganância dentro deles. Adão e Eva teve a ganância dentro deles de querer, a mulher de querer ser maior do que o homem e ser maior do que Deus. E o homem amou mais a criatura, amou mais a mulher, amou mais o presente que Deus deu para ela, formou aquilo outro, mas Deus tem que estar acima de todas as coisas. Então, por causa de Adão e Eva, destruição, por isso que os povos na terra iam ser mortos, porque assumia a maldade. Deus escolhia aquela pessoa ser de Deus, aquela pessoa que buscava ser justa, aquela pessoa que buscava o Criador. Então todos os povos vinham contra eles, então não tinha como Deus não destruir aqueles que vêm para destruir aqueles que são de Deus. É inevitável. Então passou o ser humano não ter a diferença entre ser humano e demônio, porque eles sacrificavam crianças, sacrificavam pessoas, sacrificavam. Então o poder da morte estava sobre a terra. O poder da morte foi dado a direção, porque Deus falou lá, o dia que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo, comer daquela árvore que ordenasse, que não comeu, então o homem morreu. A morte foi instituída, o medo foi instituído, o pavor, o sofrimento, o destino da humanidade estava já determinado. Então Adão e Eva determinou o destino da humanidade. Então Jesus Cristo teve que vir como homem, porque a terra foi dada ao homem, domínio. Você vê lá em Gênesis, começa a ler lá, eis que vos tenha dominai sobre a terra, sobre os animais, sobre as aves, sobre as plantas, tudo, dominai sobre tudo. Deus deu, tanto que até o nome dos animais, quem deu foi Adão, não foi Deus que deu. Deus deu a inteligência, quem deu o nome de macaco, isso, que outro, as frutas, o nome de tudo foi, quem deu foi Adão. E Eva depois ali junto, criou ela como parceira, isso, que outro, ser companheira, e a mulher desprezou, né? Trocou pela cobiça, trocou pela ganância, trocou tudo isso aí por um instante, né? Um instante de ganância dela, um instante de glória para ela, um instante de ser maior do que o homem, maior do que Deus. E o homem aceitou ficar com a mulher do que ficar com Deus, né? Porque tudo estava o que? Programado, né? Se ele ficasse com Deus, o que aconteceria? Né? O que aconteceria? Deus ia julgar situações e ia determinar o que é. Então eu estou fazendo um resumo do que é, por que Jesus Cristo. Então os homens se tornaram, por isso que é destruído, por isso que o dilúvio veio, porque só tinha Noé naquela época. E imagina um mundo inteiro pervertido, imagina o mundo de agora, bilhões de pessoas vindo em cima de 8 pessoas, querendo destruir, querendo aniquilar, querendo viver, amaldiçoar, morte, isso. Não tinha gente que não era oprimido, não tinha chance. O poder, a ganância, a inveja, a destruição, a morte estava sobre todo ser humano. Deus teve que limpar a terra e começar com Noé.
E Deus ali determinou. Pode ver que Deus não escondeu os erros de nenhum homem da Bíblia. Sansão, Davi, Salomão, as atitudes. Deus não escondeu. Então vamos ler lá. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por quê? Jesus, para mostrar a capacidade de, como homem, como mulher, a capacidade de resistir ao pecado, de negar o diabo, de negar, tomar atitude errada, de negar. O poder de Jesus veio para mostrar o poder de homem, como homem. Ele não usou o poder dele de divindade. Ele não usou o poder dele de filho de Deus. Você vai olhar aqui a situação. Jesus Cristo veio para mostrar que a força que tem o homem, o poder da decisão, ele decidir andar com Deus, negar o mau caminho, negar o mal, negar as atitudes, negar os sentimentos de mágoa, rancor, de ódio, de avareza, de fraqueza, de pobreza, de não perder nas situações, de ter comunhão com Deus como homem. Ele veio como homem. E ele, para mostrar, por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vai aprender com ele orando, o quanto ele tinha que orar, se dedicar para falar com o Pai, e o Pai falar com ele. E é para nós andarmos assim, porque o mundo diante de nós é como cegueira. Então tudo que se vê, todo esse mundo aqui nos torna cego para o mundo espiritual, porque segundo a pessoa precisa ver para crer, mas Jesus Cristo veio para mostrar o poder de crer para ver. Então é a fé, a certeza do que espera. Não aconteceu, mas você tem a convicção de coisas. Deus está ali, Deus vai responder, Deus está ali, você perseverar e permanecer, e acontece. Assim como muitas coisas da minha vida veio acontecer, experimentando a fé e tomando posse pela palavra dele. Então veio assim, ó: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Quem levou Jesus Cristo foi quem? O Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo levou Jesus Cristo para nos servir de modelo, servir de exemplo, servir de que nós temos que ficar com os olhos postos, o autor e consumador da fé. Então nós temos que olhar para Jesus, e somente Jesus Cristo. Não é ídolo, estátua, não é isso, aquilo outro. Não, olhar para Jesus em espírito, porque Jesus estava buscando o Pai em espírito e em verdade. Você que tem estátua, você que isso aí, você que existe aí, fica atrás de outro espírito, atrás de nome de outras pessoas, atrás de tentando invocar Deus, nome de mulher, nome de gente, nome de ídolo, isso, aquilo outro você tem, então você está perdido. Então o diabo vai ter acesso à sua vida, à sua casa, aos seus caminhos. Então você tem que o quê? Invocar o Pai em espírito e em verdade, através de Jesus Cristo, que agora que deixou o Espírito Santo para nós invocarmos em o nome de Jesus Cristo, o Pai, a todas as coisas espirituais, insistir, persistir, trazer as coisas espirituais, fazer com que Deus desça e resolva a sua causa, a sua situação. Então o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, o diabo tentou ele para ele agir, usar o poder de Deus, porque seria para nós sem condição nenhuma. Se Jesus não mostrasse o serviço de exemplo, que como homem, então ele não podia usar o poder de filho de Deus, o poder que ele estava na glória, o poder dele mesmo. Ele tinha que esperar o Pai dizer: transforma, ser levado pelo Espírito do Pai. Ele tinha que estar em comunhão. Para quê? Servir de exemplo, para que nós também tenhamos a mesma chance. Ele dá-nos a mesma chance. Seria o quê? Seria trágico se ele usasse, né? Seria injusto, porque ele ia usar o poder dele de filho de Deus, o poder de Deus, o poder dele de filho, o poder supremo dele sendo Deus. Então ele veio como homem. Então imagine nós invocar Deus, esperar Deus falar, nós determinarmos pela promessa dele e conquistar, segundo, ter comunhão com ele. Então Jesus Cristo não transformou. Por quê? Porque o diabo que estava mandando. Era ele usar o poder dele de Jesus Cristo, Deus, Filho lá na glória, e não como está como homem, esperar o Pai dizer: não obedeço a você, diabo, não obedeço a sua voz, não, eu obedeço ao Deus Todo-Poderoso, e eu não vou usar o meu poder, porque eu quero ensinar o homem a ele ter comunhão com o Pai, e eu tenho que ser exemplo para ele.
Se ele fizesse isso e usasse o poder, então o que seria de nós? Então é injusto, né? Aí que vantagem, a vantagem, né? Nós não poderíamos ser, nós não teríamos chance nenhuma. Então ele disse assim: então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és o filho de Deus, atira abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Ele usando a palavra de Deus, né? Para incitar ele a tomar atitude. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então quer dizer, a pessoa que é pular de cima de um precipício, é igual esses jovens ficam subindo no prédio, fazendo selfie, filmando, fazendo isso daí, fazendo coisas absurdas, a pessoa provocando a morte, provocando ali o suicídio, praticamente provocando aqueles caras que pega de um prédio do outro e fica andando com aquelas varas lá, passando por aquele lugar, montanha, isso que o outro. Quantos morreram, quantos vão morrer, fazendo aquelas aventuras perigosas, fazendo um salto de moto, salto da morte, por isso que fala assim, o globo da morte, aquilo. Se a pessoa morre ali, ela está tentando a Deus, então ela sabe que ali está um tiroteio no meio de gente, bandido, polícia. Ela fala: não, eu vou lá porque Deus é comigo, e vai lá e afrontar. Vai lá afrontar bandido, quer afrontar isso, aquilo outro, o peito aberto, e vai lá. Então ela está fazendo o quê? Ela está tentando a Deus. Essa pessoa morrer, então quem está mandando ela fazer isso? É o diabo. Quem está fazendo ela, tentando a cabeça dela, é o diabo. Pode ver que é tentador, tentação. Quem tenta é o diabo. Quem fica tentando na cabeça da pessoa tomar atitude. A pessoa, veja bem, aquela pessoa é drogada, aquela pessoa aquilo outro, aquela pessoa é marginal. mas mesmo assim eu amo ele, vou sair com ele. Aquela outra mulher é pervertida, sabe que aquela mulher é perversa, aquilo outro, mesmo assim vou ficar com ela. Ela está tentando a Deus. Se ela morre no meio de um casamento daquela, se ela morre por causa de uma pessoa daquela, ela vai ser atormentada, perturbada, e vai falar: por que Deus deixou? Não, ela deixou a tentação. Então não tentarás o Senhor teu Deus. Não, se Deus não for comigo naquilo ali, então eu largo ele. Então você está perdido. Você que tem essa atitude, eu vou fazer isso aqui, se Deus não for comigo, eu não vou servir mais, eu vou abandonar. Então você está perdido, você está tentando a Deus. Se você quer pular de cima de um lugar, você quer pular de cima de uma casa, lá na piscina, lá embaixo, você está fazendo o quê? Você está tentando a Deus, você está provocando a morte. Você está provocando ser destituído, você está eternamente, você parar no inferno, você cair ali, bater de cabeça. Você sabe que aquela atitude vai te trazer um risco de morte, ficar aleijado. Você tentou, se não morreu e ainda ficou aleijado, você tem a chance de se converter a Deus. Mas se por acaso você bateu a cabeça, morreu, meu amigo, então você está perdido. Você vai, pula de moto num globo de um lado do outro, passa no globo de fogo daquele outro. Isso é tentar Deus, é tentação. Deus não mandou você fazer nada. É meu trabalho. Que trabalho é esse? Trabalho de doido? Trabalho de retardado? Pular de cima de prédio, pular de cima disso, pular daquilo e sem ser destruído? Então não tentarás o Senhor teu Deus. Levou o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele diz: tudo isso te darei, se prostrares me adorares. Em outra passagem dá isso, porque tudo isso me foi dado. O que foi dado? Por quê? Você sabe por que foi dado? Era tudo de quem? Do homem. E Jesus teve que vir de lá para desfazer essa palhaçada, desfazer essa porquice, desfazer essas atitudes erradas do ser humano. Deus se mostra em Gênesis, o Criador, criando presente, dando abundância, dando bilhões e bilhões de árvores, cantos dos pássaros, criou os olhos, criou a mulher para o homem para a mulher, criou a beleza do sexo, da vida pessoal, da vida íntima, criou a beleza de conhecer um outro, a beleza, o amor, a união, né? De criar, gerar filhos, e um paraíso todo. Deus é aquilo ali, Deus é Deus de presente. Ele criou todos os presentes para depois criar o homem e a mulher, e eles jogaram o que? Tudo fora, isso daí. Então
Deus é aquilo que mostra em Gênesis. E a partir daquilo ali, é só Deus arrumando encrenca, Deus tirando as pessoas dos caminhos errados, a maldade entrou no coração. Então tudo que era do homem, a terra, tudo que era do homem, ele entregou ao diabo. Por isso que ele disse assim: tudo isso te darei porque eu recebi. Quer dizer, ele recebeu através da atitude errada do ser humano. E a forma de a gente sair agora é desse jeito: negar a tentação, seguir o Senhor Jesus e encorpar. Olha só o que ele falou: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a ele darás culto. Com isto o diabo deixou e até momento oportuno, e eis que vieram os anjos e serviram. Aí sim a comunhão. Jesus Cristo mostrou 40 dias ali, venceu o tentador como homem, e eu como homem, você como mulher também. Você tem que vencer, você assumir o seu poder de decisão, o seu poder do livre-arbítrio. Jesus Cristo é seguir, é ficar com os olhos em Jesus. Como fazer isso? Em oração, em jejum, em determinação, em clamor, dia e noite, onde você estiver em espírito e em verdade. Você vai conquistar, mas você está em espírito e em verdade. Você está trabalhando, mas em espírito e em verdade. Deus está em todo lugar. Então não espera por uma estátua, não espera por uma estátua feita de madeira, de pau, disso, de gesso, feita por mão de homem. Você depender de ter Deus ali, não vai atrás disso, sai fora disso. Êxodo 20, está escrito lá, Isaías 44, você vai entender tudo aquilo ali. Então servir a Deus de todo o seu coração, clamar a Deus, invocar, é você decidido. Então é assim, a tentação do deserto não tem poder. Essa saída, a saída é o que Jesus Cristo, que veio como homem, ensinou. Ele manifestou: eis que vos farei as mesmas obras e outras maiores, você conquistar como ele. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então você recebe o Espírito Santo, o Consolador. Então essa comunhão com o Pai, você não andar segundo o mundo visível, segundo o que você vê, para você crer. Você não espera para ver, você crê, você invoca, traz disso. E muitas vezes você tem que ir ali, clamar, dobrar o joelho, levantar, rodar, ficar ali horas e horas, clamando, invocando, até você se aperfeiçoar nessa comunhão. A comunhão que Jesus veio trazer, ensinar a você ter comunhão com o Pai, o Deus Todo-Poderoso falar com você e você agir, não você tomar atitude por si próprio. Os erros da vida é segundo essa mente. Você vê que tentando a Deus, aqueles caras em cima do prédio, andando naquelas fitas e com vara lá e tentando a Deus, fazendo isso. Você vê que a mente perversa, a mente do mundo. Então existe um mundo criado por Deus, criado a natureza, existe um mundo, a mente do diabo, que tomou, que o Adão e Eva entregou os domínios da terra. Por isso que ele falou: todo esse reino eu te darei, se prostrarem e me adorarem. Mas Jesus veio para vencer como homem. Ele falou assim: eu vou vencer você, eu venço, eu tenho o poder de servir ao Pai, e eu decido o que é servir o meu Pai Todo-Poderoso e ensinar o homem a vencer. Então todo mundo que se reunir, se você se reunir aqui junto comigo, junto com Jesus Cristo que ensinou, então você vai vencer a mente do mundo, vencer o mundo, a mente do diabo, está dominando sobre o mundo, que você vê a maldade, o masoquismo, a pessoa mata, o sádico, a pessoa mata, tem prazer na morte, na maldade. O trabalho dela é assaltar, roubar, defraudar, tomar aquilo que a pessoa conseguiu com justiça. O governo, políticos, gente, todo mundo ao seu redor. A inveja do vizinho, da vizinha, que quer pegar a mulher do outro, pegar o marido do outro. Então arrumando o jeito, trabalhar com prostituição, trabalhar com isso, trabalhar roubando, receber dinheiro para matar, receber dinheiro para enganar. A pessoa trabalha com aquilo lá, trabalha com aquele serviço, com o vendedor, ou aquilo o que for, fabrica, e aquilo enganoso, aquele mentiroso, aquilo para defraudar as pessoas, destruir as pessoas
com aquilo lá, porque se ela vende um carro com problema, com aquilo, no freio, o pneu, né, como já aconteceu comigo, e pessoas que comprou isso, comprou aquilo, aquele material, chegou na estrada, se destruiu, bateu e arrebentou-se tudo. A morte vem através do engano das pessoas, tentar ter vantagem com as coisas. Então eu vou determinar aqui, orar para você que não quer se perder nesse mundo de tentação, quer buscar o Pai através de Jesus Cristo em espírito e verdade, pelo Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, essa pessoa, meu Pai, venha entender, passeia ela a entender, e se ela não entendeu, ela venha entender, meu Senhor, porque eu expulso esse mal, eu expulso esse espírito imundo, esse espírito que é a base, meu Pai, desse engano, essa base, meu Senhor, essa tentação, essa pessoa que estava tentada, por isso estava dando tudo errado para ela, por isso estava dando errado na vida dela, porque ela, meu Pai, estava envolvida num mundo enganoso, um mundo enganado, o entendimento dela, meu Deus, saia da compreensão dela, sai da visão dela, sai do corpo dela, sai dos pensamentos dela, solta engano, você que não quer deixar ela compreender, você que estava ali atuando, então ela rejeita você, pois ela desliga aqui, porque eu desligo junto com ela, você, suas obras, sim, meu Senhor, eu creio nisso, pela sua palavra, pela essa palavra que o Senhor enviou, legiões de anjos que entram na casa dela, pelejando por ela, pelejando pela família, pelejando por tudo que é dela, pelejando pelos pensamentos, pelejando pelo coração, pelejando meu espírito de mágoa, rancor, ressentimento, de falta de entendimento, de engano, de insensatez, de estupidez. Meu Deus, está determinado, seja arrancado o espírito de cegueira, seja arrancado o espírito que causava essa surdez dela. Meu Deus, se essa pessoa estava doente por causa desse espírito, ela crê, ela se levanta agora, esse mal sai do corpo dela, sai do corpo dela, sai da alma dela, sai dos pensamentos dela, sai das juntas, sai do osso, sai do sangue, sai do entendimento. Agora, meu Deus, começa a ser arrancado dos nervos dela, seja arrancado da carne, seja arrancado do sangue, meu Pai, do alto da cabeça, seja destruído, queima esse mal, queimado agora, aonde ela estiver, meu Senhor, para onde ela vai, os pensamentos dela, eu ordeno câncer, tumor, AIDS, Covid, espírito, bactéria, inferno, sai agora, meu Deus, seja onde ele estiver, o principado, o chefe, o maior, o cabeça, meu Pai, envia mais príncipe, envia 3 príncipes contra cada principado, envia 3 príncipes contra cada potestade, envia 3 príncipes contra cada, meu Pai, espírito da moleza, da preguiça, os demônios que dominam o corpo, os demônios que dominam o sentimento, os demônios que dominam a fonte do coração, meu Pai, a saída da fonte do coração dela. Agora, os demônios que atuam na mente, mentalmente, pensamento, tentação, sai agora, sai desse caminho, sai dessa casa, sai desse lugar, sai desse trabalho, sai agora dessa casa, sai, você que enganava ela para fazer trabalho de macumbaria, feitiçaria, ela estava com um espírito de amante, meu Deus, seja arrancado o espírito do mundo, o espírito das trevas, meu Deus, seja arrancado, queima, eu ordeno pela sua palavra, eu ordeno pelo seu poder, eu ordeno pelo crer, meu Pai, eu creio para ver, meu Pai, mais são os que estão pelejando do que os que estão lutando contra ela para destruir. Saia agora, levado cativo, maior ao menor, em nome de Jesus. Saia! Sim, meu Pai. Agora venha sobre ela o espírito do poder, o espírito da verdade, o espírito, meu Pai, da união, o espírito do novo nascimento, o espírito do reino, o espírito do nome dela escrito no livro da vida, e ser apagado todo o passado dela, todo, meu Pai, todo o engano que estava sobre ela não tenha poder, e ela passa a ter uma vida de te buscar, uma vida de consagrada, de ouvir o Senhor e não perder mais o principado da tentação, que ela seja transbordada de alegria, meu Pai, e ela receba paz, e ela possa testemunhar isso para o mundo, para todos os familiares, para cada um. Deus abençoe em nome de Jesus.